Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. História: Edgar Abreu Magalhães e Novo Horizonte topar o desafio. Empresário da Bahia não se intimidou diante das dificuldades. Eram as rotas com as piores condições de tráfego, mas foram as trilhas para um império. Quem disse que o caminho é fácil? Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Em primeira mão, de forma exclusiva, o criador e editor-chefe do Diário do Transporte, Adam Bazzani, revelou nesta sexta-feira, 1º de maio de 2026, que as empresas Viação Novo Horizonte SA, CNPJ número 60.829.264 mil contrário, traço 84 e JMA Comércio de Peças e Transportes Rodoviários SA, CNPJ número 14.378.830 mil contrário, traço 61, ambas do grupo Abreu Magalhães, com forte atuação no Nordeste, obtiveram da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, nada mais, nada menos que 5.801 mercados autorizados na primeira janela para a criação de linhas de ônibus rodoviários interestaduais, independentemente do fato que, na prática, haver riscos de vários destes mercados não sair do papel em um resultado expressivo e que deve evidenciar um crescimento de um grupo empresarial que já é grande. A estimativa é que a frota se aproxime de 1.000 veículos, contando com todo o grupo e todas as operações. Admirada por muitos e até odiada por alguns usuários que relatam problemas no atendimento e nem sempre uma frota com o conforto e a conservação que se espera. O fato é que a história da empresa é valorosa. A companhia é responsável pela integração de regiões. Enfrentamento e empreendedorismo são palavras que podem estar relacionadas à aviação Novo Horizonte e ao seu fundador, o empresário da Bahia, Edgar Abreu Magalhães, e o espírito foi de topar o desafio. As rotas difíceis, quase intransponíveis, por regiões quase sem recurso nenhum no Nordeste, eram vistas como oportunidades por Abreu Magalhães. Muitas vezes eram as piores para operar, mas era onde o povo estava e precisava se deslocar em busca de uma vida melhor. O nome se refere à cidade de Novo Horizonte, na Bahia, hoje com pouco mais de 11.500 habitantes apenas, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Nascido em 1935 em Paramirim, também na Bahia, Edgar Abreu Magalhães começou a ter acesso ao mundo dos transportes com carro de boi para carga antes mesmo de sua mudança para Novo Horizonte em 1955, onde não teve dúvidas de que o caminho da prosperidade não seria fácil, mas passaria pela mobilidade de pessoas. Formalmente, a aviação Novo Horizonte surge em 21 de julho de 1966. A empresa resume o início da saga em seu portal, assim como a BlaBlaCar. A empresa de ônibus Novo Horizonte foi criada pelo empresário Edgar Abreu Magalhães. Apesar de ter vivido até os 20 anos na cidade de Paramirim, ele mudou-se para Novo Horizonte em 1955, jovem e com muita vontade de trabalhar e empreender. Edgar se envolveu em diversas atividades, como garimpo, dentista prático e até atuou como vendedor de cristais, mas não demorou para que ele enxergasse boas oportunidades no setor de transporte. O início se deu com o transporte de mercadorias em caminhões e carros de boi. Entretanto, após algum tempo, houve uma evolução natural para quem trabalha no setor, pois Edgar começou a investir no transporte de passageiros. Para isso, os primeiros veículos utilizados foram os paus de arara, sempre atento às evoluções e perspectivas do setor. O proprietário da Novo Horizonte decidiu vender alguns caminhões para investir em ônibus maiores. Isso se mostrou uma necessidade da época e era impulsionado pelo desenvolvimento das rodovias brasileiras. Em sua trajetória, a empresa passou por diversas sedes, incluindo cidades como Ibiajara, Santa Maria do Ouro, Caetité, Brumado, Vitória da Conquista e São Paulo. Assim, a empresa passou a atrair um número cada vez maior de passageiros e a ser reconhecida no cenário nacional. Uma prova da grande expansão é que a frota passou em pouco tempo de 2 ônibus para mais de 100 veículos. Além disso, a Novo Horizonte comprou 10 empresas para ampliar suas operações. Durante todo esse período, viu concorrentes surgirem e desaparecerem, mas sempre se manteve firme em seu propósito de transportar pessoas com segurança, conforto e qualidade. Outro grande passo na história do grupo foi a criação de rotas interestaduais, pois antes ela atendia somente dentro do próprio estado. Além disso, o senhor Edgar conseguiu realizar um sonho antigo, que foi a criação de uma linha para Salvador. Em seguida, a empresa investiu em nova frota de ônibus que contava com veículos mais espaçosos e poltronas reclináveis. Já na década de 80, o filho do senhor Edgar, Isaac Azevedo Magalhães, juntou-se à empresa e trouxe uma visão mais moderna
para a operação. Hoje, o Grupo Novo Horizonte é uma das maiores empresas de transportes de passageiros do Brasil e possui cerca de 800 ônibus e 2.200 funcionários, além de oferecer passagens de ônibus ligando grandes capitais. A empresa continua a atuar no setor de entregas. Seus veículos possuem uma cor azul e amarelo creme muito característica e provavelmente você já deve ter visto algum deles por aí. O fundador Edgar Abreu Magalhães se orgulha de sua jornada de trabalho e destaca o apoio familiar durante toda a sua trajetória. O empresário da Bahia não se intimidou diante das dificuldades. Eram as rotas com as piores condições de tráfego, mas foram as trilhas para um império. Quem disse que o caminho é fácil? Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago em tom especial, pois se trata da história de um fundador, no caso de uma das maiores empresas do transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Se trata do senhor Edgar Abreu Magalhães, que é o fundador da Aviação Novo Horizonte, que hoje é um dos maiores grupos de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Segundo informações do portal Diário do Transporte, em primeira mão, de forma exclusiva, o criador e editor-chefe do Diário do Transporte, Adam Bazzani, revelou nesta sexta-feira, 1º de maio de 2026, que as empresas Viação Novo Horizonte e JMAR, ambas do Grupo Abreu Magalhães, com forte atuação no Nordeste, obtiveram da ANTT nada mais, nada menos que 5.801 mercados autorizados na primeira janela para a criação de linhas de ônibus rodoviários interestaduais. E independentemente do fato que na prática haver riscos de vários destes mercados não sair do papel, é um resultado expressivo e que deve evidenciar um crescimento de um grupo empresarial que já é grande. A estimativa é que a frota se aproxime de 1.000 veículos, contando com todo o grupo e todas as suas operações. E não é só isso, pois admirada por muitos e até odiada por alguns usuários que relatam problemas no atendimento e nem sempre uma frota com conforto e a conservação que se espera. O fato é que a história da empresa é valorosa. A companhia é responsável pela integração de regiões. Enfrentamento e empreendedorismo são palavras que podem estar relacionadas à Aviação Novo Horizonte e ao seu fundador, o empresário da Bahia, Edgar Abreu Magalhães. E também o espírito foi de topar o desafio. As rotas difíceis, quase intransponíveis por regiões quase sem recurso, nenhum no Nordeste, eram vistas como oportunidades por Abreu Magalhães. Muitas vezes eram as piores para operar, mas era onde o povo estava e precisava se deslocar em busca de uma vida melhor. E o nome da empresa
se refere à cidade de Novo Horizonte, na Bahia, hoje com pouco mais de 11.500 habitantes, apenas de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nascido em 1935 em Paramirim, também na Bahia, Edgar Abreu Magalhães começou a ter acesso ao mundo dos transportes com carro de boi para carga antes mesmo de sua mudança para Novo Horizonte em 1955, onde não teve dúvidas de que o caminho da prosperidade não seria fácil, mas passaria pela mobilidade de pessoas e formalmente a aviação Novo Horizonte surge em 21 de julho de 1966. Eu vou estar destacando aqui com vocês um pequeno trechinho da história da empresa Novo Horizonte, que hoje é o maior grupo, na verdade, um dos maiores grupos do país, que fica atrás da Gontijo, atrás também, no caso do Grupo Guanabara, e também do Grupo Comporte, que é o maior grupo do país realmente. Isso eu falo do Grupo Comporte. Mas voltando aqui a Novo Horizonte, que eu vou estar destacando aqui com vocês um pequeno trechinho. A empresa de ônibus Novo Horizonte foi criada pelo empresário Edgar Abreu Magalhães, apesar de ter vivido até os 20 anos na cidade de Paramirim. Ele mudou-se para Novo Horizonte em 1955, jovem e com muita vontade de trabalhar e empreender, Edgar se envolveu em diversas atividades, como garimpo, dentista prático e também até atuou como vendedor de cristais, mas não demorou para que ele enxergasse boas oportunidades no setor de transporte. E o início se deu com o transporte de mercadorias em caminhões e carros de boi. Entretanto, após algum tempo, houve uma evolução natural para quem trabalha no setor, pois Edgar começou a investir no transporte de passageiros. Para isso, os primeiros veículos que, no caso, foram utilizados foram os paus de arara, sempre atento às evoluções e perspectivas do setor. O proprietário da Novo Horizonte decidiu vender alguns caminhões e, claro, para comprar ônibus maiores, investir no caso. E isso se mostrou uma necessidade da época e era impulsionado pelo desenvolvimento das rodovias brasileiras, no caso, brasileiras, rodovias do Brasil. Em sua trajetória, a empresa passou por diversas sedes, incluindo cidades como Ibiajara, Santa Maria do Ouro, Caetité, Brumado, Vitória da Conquista e São Paulo. E assim a empresa passou a atrair um número cada vez maior de passageiros e a ser reconhecida no cenário nacional. Pois bem, acabei retratando aqui com vocês um pequeno trechinho da história da Novo Horizonte, que hoje é um dos maiores grupos de transporte rodoviário de passageiros do nosso país. É um dos, pois fica atrás da Gontijo, atrás da Guanabara e também atrás do Grupo Comporte. Mas eu creio que essa empresa ela vai continuar crescendo,
mas desde que tome cuidado em relação aos seus veículos, que tem que ser feito a devida manutenção e também a devida renovação de sua frota, pois o que está acontecendo com a Novo Horizonte é fruto de, no caso, de vocês não olharem com a devida cautela, sendo propriamente, não vou dizer que inexperientes, mas de forma imprudente. Então, que vocês olhem na questão da manutenção e também da renovação de seus veículos, pois eu creio sim que vocês vão continuar crescendo por muitos e muitos anos no transporte rodoviário interestadual, sendo que vocês são, no caso, tem a JMar, tem a Expresso Maia e também a Novo Horizonte, a empresa que começou lá em 1966. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.